E aí, pessoal, tudo bom? E aí, Vinícius, prestando atenção direitinho na aula? Tô gostando de ver, hein? Pessoal, eu vou passar propriedades periódicas uma por uma praticamente, tá certo? Hoje a gente vai ver o início das propriedades. Vem comigo. Olha aí, pessoal. O que é uma propriedade periódica? Propriedade periódica são propriedades que variam em função dos números atômicos dos elementos. E as aperiódicas são aquelas que não dependem do número atômico dos elementos. A primeira propriedade periódica que a gente vai prestar bem atenção hoje é o raio atômico, o tamanho do átomo. Imagine que eu vou calcular a distância do núcleo do átomo até a última camada. Isso é muito difícil, né? Teoricamente, eles fazem a partir de uma ligação entre dois átomos. Aí eles veem o tamanho da ligação, divide por 2, acha o tamanho do raio, mais ou menos, né? Mas é bem interessante. Como é que cresce um raio? O raio atômico, ele cresce de duas maneiras. Primeiro, na família. A família, que é a coluna, não é? Na família, pessoal, quanto mais para baixo você está, maior é o seu número atômico e maior é o número de camadas que tem. Então, quem está no primeiro período tem uma camada, no segundo tem duas, lembra? Então, você tem família, período. Quem está no terceiro período tem três, quem está no quarto tem quatro. Então, quando eu analisar a família, eu olho para o elemento. Quanto mais embaixo ele tiver, mais camadas ele tem. Então, ele é maior. Então, na família, cresce com o aumento do número de camadas, com o aumento do número atômico. E no mesmo período, se está todo mundo no mesmo período, eles têm o mesmo número de camadas. Por exemplo, hidrogênio, lítio, sódio. Ó, hidrogênio está no primeiro período, tem uma camada. Lítio tem dois, sódio tem três. Hélio também tem uma camada, tá certo? Flúor também tem duas, igual ao lítio. E por que o hidrogênio é maior do que o hélio? Aí agora é que é interessante. Quem está mais à direita na tabela tem o maior número de prótons. Quem está mais à direita tem o maior número de cargas positivas no núcleo. Então, o hidrogênio, ele tem um próton atraindo uma camada. O hélio, ele tem dois prótons atraindo uma camada também. Então, se eu tenho mais prótons atraindo a mesma quantidade de camadas, o que é que acontece? Quem tem mais prótons no mesmo número de camadas atrai mais, o raio diminui. Por exemplo, o lítio tem 3 prótons atraindo duas camadas. O flúor, sabe quanto o flúor tem? O flúor tem 9. Então, é lógico que 9 prótons atraem mais do que 3. Isso faz com que ele atraia as camadas dele mais para perto, porque próton é positivo, a camada eletrônica é negativa. Então, no mesmo período, quem tiver a maior quantidade de prótons vai ter o menor tamanho. Por isso que o raio cresce como, pessoal? O raio atômico, ele sempre vai crescer para a esquerda e para baixo. Olha aqui, para a esquerda, porque o número atômico é menor, e para baixo, porque tem uma maior quantidade de camadas. Outra coisa que se pode perguntar em prova: o que é maior, o átomo ou o cátion desse átomo? Por exemplo, é maior o sódio ou o íon sódio mais um? Pessoal, toda vez que ele perder elétron, ele vira um cátion. O tamanho dele diminui, porque quando ele perde elétron, ele perde a nuvem eletrônica. E quanto menor a nuvem eletrônica, menor o tamanho. Lembra quem é responsável pelo tamanho do átomo? Exatamente, a eletrosfera. Então, o ânion ganhou elétron, ficou grandão. O cátion perdeu elétron, ficou pequenininho. E o átomo neutro fica no meio. Então, o maior de todos é o ânion e o menor de todos é o cátion. É maior quem ganha elétron, é menor quem perde elétron. Então, pessoal, conforme eu falei para vocês, eu vou tentar dar as propriedades de uma maneira bem
direta para que você não canse, que você entenda. O maior elemento da tabela, ele vai estar onde? Vai estar na família 1A, lá embaixo. Ah, Gustavo, então é o frâncio, né? Teoricamente é, só que não existe frâncio na natureza. Então a gente concorda que o césio é o maior elemento que existe, né? E o menor é quem vai estar do outro lado em cima, ou seja, é o hélio, exatamente. Então, como é que cresce o raio atômico? O raio atômico na tabela periódica cresce para a esquerda e para baixo. Por que para a esquerda? Porque tem menor número de prótons por período. E para baixo, porque tem uma maior quantidade de camadas, e quem tem mais camadas é maior. Legal, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E, se Deus quiser, até a próxima.